Qual é a melhor forma de desativar o lado sombra de qualquer arquétipo? Fique até o final deste vídeo que eu vou te explicar duas maneiras. Uma delas é um pouco mais eficaz do que a outra para você desativar o lado sombra, para cancelar o lado sombra de qualquer arquétipo que você esteja ativando ou esteja querendo ativar, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Nájila e se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva porque vem mais conteúdos por aí. A primeira maneira de desativar o lado sombra de algum arquétipo é ativando um outro arquétipo junto para minimizar ou neutralizar aquele lado sombra tão forte de um arquétipo específico. Por exemplo, o arquétipo da Cleópatra. No lado luz, ela tem a ambição, que é algo bom, né? Só que no extremo da ambição, no lado sombra da Cleópatra, é a ganância, que seria passar por em cima de qualquer pessoa ou de qualquer situação para conseguir o que ela quer. Então, ativando um outro arquétipo, por exemplo, um arquétipo com uma energia mais branda. Por exemplo, o arquétipo de um passarinho, né? A gente vê, às vezes, vou até colocar uma foto aqui da Cleópatra com passarinhos ao redor. Então, é uma maneira de amenizar aquele lado sombra da Cleópatra, tá bom? Então, é assim uma das formas que eu particularmente acho válida para minimizar ou neutralizar o lado sombra. Mas aí tem uma questão, por que eu não acho esta forma a mais eficaz? Mas sim a seguinte, que eu vou falar daqui a pouco. Eu não acho essa forma de ativar um arquétipo e depois ativar outro para bloquear ou cancelar o lado sombra deste um, porque acaba que todos são feitos com lado luz e lado sombra, né? Ou seja, os arquétipos são informações, né? Padrões de comportamentos que quando a gente ativa essas informações, né, essa ressonância acaba interagindo com a nossa frequência e aí é quando aparece as luzes e as sombras, né, que estão em nós, no nosso subconsciente. Então, nós somos feitos de luz e sombra, então qualquer arquétipo vai aparecer lado luz e lado sombra em nós, né? Então, você ativando um arquétipo para desativar a sombra do outro, então este segundo arquétipo que você ativou, o passarinho, ele também tem o lado sombra, então é como se fosse um ciclo aí sem fim. E para desativar ou amenizar o lado sombra do passarinho, aí tem que ativar outro, e assim vai. Eu não acho a maneira mais eficaz, né? Eu acho a maneira mais eficaz é essa segunda forma que eu vou falar agora para vocês, que é através do autoconhecimento, prestando atenção em que aspecto, qual é a sombra que emerge em você quando você ativa tal arquétipo. Por exemplo, no meu caso, eu ativei o arquétipo do diamante e eu percebi, através do autoconhecimento e a auto-observação, que eu estava com uma inflexibilidade muito grande com os clientes e com outras pessoas também, mas principalmente no meu trabalho. Eu até comentei, né, contei em um vídeo anterior que a gente bateu o recorde de vendas. Eu tive assim uma elevação de consciência, de riqueza, prosperidade com o diamante, né? Eu tive assim um salto mesmo de consciência nesse sentido, de até mesmo de ambição, de querer mais, de luxo, né? Eu até conto experiências aí nos vídeos que eu tenho gravados já aqui no YouTube. E foi muito bom, né, nesse sentido, mas eu tava tendo muita inflexibilidade, muita rigidez na hora de negociar ou na hora de explicar as coisas, não tava tendo tanta paciência com algumas questões, tava muito inflexível e aquilo tava me afetando no trabalho e consequentemente eu tava recebendo muitas críticas, então eu até chegar ao ponto de desativar. Mas pegando esse exemplo, eu poderia, né,
ter pegado o diamante e prestado atenção. Se é a inflexibilidade o que está vindo à tona quando eu ativo este arquétipo, então eu vou procurar encontrar uma maneira de ser mais flexível. E como que a gente é flexível? Sendo flexível, é assim. Se eu quero ser flexível, então vou encontrar uma maneira de ser flexível, de chegar a um acordo mútuo. Esse comportamento, é através do comportamento, do autoconhecimento e do comportamento, né, que é essa segunda maneira de desativar o lado sombra do arquétipo, é vivenciando as catarses, as transformações e transformando isso. Por exemplo, no meu caso, a inflexibilidade e a rigidez estava muito forte. Então, uma maneira para eu transformar isso é sendo o oposto disso, ou seja, vivenciar isso, observei, percebi, então agora eu vou transformar isso. E se eu sei que eu estava sendo muito inflexível, eu passo a ser mais flexível, mais tolerante, mais pacífica, mesmo quando chegar lá no ápice, assim, de que não dava para aguentar mais, manter a postura e amenizar a situação e ser flexível. Eu senti que eu não estava assim totalmente preparada para ativar o arquétipo do diamante, mesmo eu estando totalmente aberta para passar pelas transformações, mas eu não estava totalmente preparada para tudo aquilo que eu vivenciei, né, no sentido das críticas que eu recebi, estava sendo assim, insuportável mesmo. Então chegou um momento que eu tive que desativar e para até, né, fluir melhor o relacionamento no trabalho, né, na empresa onde eu presto os meus serviços. Então, essa é uma questão, através do próprio comportamento, né, a gente tendo um comportamento oposto àquele lado sombra. Então, eu vi que eu preciso trabalhar em mim mais tolerância, né, mais flexibilidade com as pessoas. Não exigir tanta perfeição assim das pessoas e até mesmo exigia de mim. Eu mesma exigia de mim e, consequentemente, o ambiente no qual eu estive, né, naquele momento ativando o arquétipo do diamante, todo o contexto daquele momento também exigia perfeição de mim. Então, eu acho que eu preciso trabalhar mais essa tolerância, essa flexibilidade para mais na frente, quem sabe, ativar o diamante com um pouco mais de estabilidade nesse sentido, né? Então, são essas as duas maneiras que eu vejo válidas para neutralizar ou minimizar o lado sombra de um arquétipo, né? Se você quer muito este arquétipo, viva as catarses, passe as experiências que esse arquétipo vem te trazer para sua vida e transceda, né? Eleve a frequência para vibrar na luz do arquétipo, tá? Passe por todas as transformações que você queira passar, se você realmente quer muito este arquétipo, né? Eu tava até pensando em colocar o diamante como arquétipo fixo, mas não aguentei. Já o da Afrodite, eu fiquei um ano com esse arquétipo, até que eu vi que não já aprendi o suficiente com aquele arquétipo, só que precisei passar por uma próxima etapa e deixar a Afrodite, né, e quem sabe em uma próxima vez com melhores padrões de comportamentos, né, que eu até explico, né, o porquê eu desativei a Afrodite, né, que eu repeti um padrão de comportamento, aí eu decidi desativar também, porque senti de deixar aquilo ir, né, para poder passar para uma seguinte etapa. Então, ao ativar um arquétipo, qual é o seu objetivo, né? Então, coloque um objetivo ao ativar, trazer um arquétipo para sua vida. E uma vez que esse objetivo esteja estabelecido, se abra para receber a frequência desse arquétipo e passar pelas transformações que você precisa passar para vibrar somente, né, na luz do arquétipo e na frequência elevada, tá bom? Então, se você gostou deste conteúdo, deixa seu like, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Alguma sugestão, eu gosto de ler os comentários de vocês. E é isso, nos vemos nos próximos capítulos.